Então, né, como eu já falei, o Arte Nouveau, tá? Que ele só vai ganhar força logo após a Primeira Guerra Mundial. Aí nós vamos ter várias questões, daria também uma outra aula, tá? Mas justamente o Arte Nouveau, ele vai se valer muito dessa arquitetura do ferro, desse uso do ferro. Então, muitas vezes a gente associa e a gente vê o Arte Nouveau também com muita arquitetura do ferro. Se vocês pesquisarem, e aí depois, assim, só para aguçar a curiosidade, vocês vão ver casas, certo? Tanto comerciais quanto residenciais, com esses elementos, sabe? Com escadarias magníficas, com elementos notórios, que muitas vezes a gente só conhece hoje por fotografia, porque esses locais já foram demolidos. Tá? Mas, por exemplo, a escadaria da Biblioteca Pública de Manaus, por exemplo. Tá? Então, o estilo Art Nouveau, ele vai ser um estilo que ele vai ter como embrião o estilo Arts and Crafts, ali no meado do 19. Aquele estilo que remontava ao artesanal, ao que era feito com calma, com delicadeza. Né? E o Art Nouveau também é muito associado à natureza. Sabe? Ele é um estilo também muito associado ao feminino, justamente por conta da delicadeza das formas. Então, nós temos esses cartazes, né, que por muito tempo foi chamado de... Aí eu vou falar sobre ele, do Alfonso. Tá? Você tinha primavera, verão, outono e inverno. Né? E aqui, e assim, Art Nouveau, alguns animais que estão nesse programa decorativo, né? O pavão, a libélula, a borboleta, o cisne também. Essas curvas, né, em chicote, são essas curvas daqui, que muitas vezes remetem a ramos de folhas, né, e plantas. Só para lembrar aqui, alguém aqui gosta de novela? Eu já assistia muita novela? Eu sou uma noveleira e tanto. Então, ótimo. Se vocês devem estar lembrando, vou citar aqui a novela O Cravo e a Rosa, por exemplo. O Cravo e a Rosa, se vocês lembrarem do cenário, e principalmente aí falo do cenário da casa, né, da Catarina, ela é de estilo Art Nouveau. Tá? E aí, se eu for lembrar de cenários, por exemplo, de filme como A Liga Extraordinária e vários outros, são com esse cenário Art Nouveau. Então, o Art Nouveau ele fica muito, comparado aos outros estilos, ele fica muito mais fácil você identificar. Tá? Aqui eu trago alguns artistas, né? O Eliseu Visconti, né? Que ele é o, vamos chamar assim, um pai do design gráfico. O Toulouse-Lautrec, o Gustavo Klimt. Tá? Aqui alguns eventos, né? Nós vamos ter aí o primeiro modelo de carro Ford T, né? Em 1910. Né? O dirigível número 5, de 1901, que Santos Dumont. Tá vendo? E o voo do 14 bis em 23 de outubro de 1906. Tá? Eu passei um vídeo para vocês da Casa de Santos Dumont. Casa Museu de Santos Dumont. Que é também chamada Casa, ele chama de A Encantada. Né? Só para lembrar, você tem que entrar na casa dele com o pé direito. É uma casa pequena, simples, não foi essa que você passou para a gente? Isso, que fica em Petrópolis. Você passou. Isso. É isso mesmo, eu vi. Você tem que entrar com o pé esquerdo, né?
E não tinha nem cozinha, né? Ele não tem cozinha, não é isso? Ele não tinha cozinha por um motivo. Ele pedia as refeições dele em um hotel próximo. É isso aí. Então eu assisti. Né? Então, aí vamos supor que Santos Dumont pode ter sido o precursor do delivery, né? Da entrega a domicílio. Né? Ele projetou a casa toda. Ele projetou a casa de acordo com suas necessidades. Isso lá em 1900. Tá? Ele ficava entre o Brasil e a França. Tá? Aqui ele, né, o Alberto Santos Dumont, pai da aviação. E quem é que estava lá? A princesa Isabel. Era a amicíssima de Dumont, aqui. Essa senhorinha em pé. Um outro artista desse período, não é o Gustave Klimt, com um retrato aí famoso dele, que virou até filme. Tem um livro, depois virou filme, que é A Dama Dourada. Algum tempo atrás ele estava na Netflix, atualmente não se encontra mais. Mas era a história desse quadro específico, né? O retrato de Adele Bloch-Bauer. Quem puder, depois aí procurar em outras plataformas o filme A Dama Dourada. Tá? Que é justamente sobre, resumidamente falando, da história, a sobrinha da Adele que tenta recuperar o quadro o computador de está me ajudando muito. Na época da Segunda Guerra Mundial, as obras de arte... Eu assisti o filme. Assistiu? Não na época assisti. Era na época o quadro foi roubado, não é isso dela, Isso. durante a Segunda Guerra, não foi isso? Isso, foi. E ela foi atrás do quadro dela, assistiu. O filme é bárbaro, viu? É ótimo. É incrível, assim. E, assim, como eu estava falando, era uma família, né, que tinha recursos na né? judia. A Adele, com o marido, teve que fugir para poder não ser... Né, fugiu às pressas. E todos esses bens foram confiscados. Então, justamente, a história é dela. Ela contrata um advogado recém-formado nos Estados Unidos para tentar recuperar algumas obras. Esse quadro ficava em Viena. E parece que foi as primeiras obras que foram recuperadas após. Isso. Né? A repatriação de obras de arte. Foi você que indicou. Foi você que indicou o filme. Ainda em História da Arte. Né? Aí esse quadro, hoje ele está em Nova York, né? Então aqui é a sobrinha da Adele. Ele está nessa New Gallery. Aqui ainda desse aspecto, né, de filmes e cinemas, alguém conhece os cenários? Esse aí é clássico. Repete, por favor, não escutei. Titanic? Quem conhece o cenário? Sim, Parece Titanic. É o Titanic. 1912. É o Titanic, É o cenário do Titanic. Muito embora esse aqui são fotos do irmão dele, do Olímpico. Foram 3 navios gêmeos. Foram trigêmeos. Britannic, Olympic e Titanic. Tá? Parabéns a quem foi que falou que foi Titanic? Não. Quem foi que reconheceu que foi Titanic? Não, é Catarina? Fui eu. Catarina. Parabéns, Catarina. Boa memória, hein? E aí teve aquele filme de 97, né, que todo mundo deve ter assistido. Mais de 2 vezes até. Né? E aí, como eu falei, né, foram trigêmeos. Tá? O Titanic naufragou em 1912. O Britannic afundou também. E o Olympic foi desmontado. Ele teve uma longa carreira naval e, no final das contas, ele foi desmontado. Então, elementos do Olympic se encontram em hotéis ali do Reino Irlanda e da Inglaterra. Tá? E aqui é o salão, justamente, inspiração. Aqui nós temos 3 estilos. Né? A escadaria,
com o seu estilo neoclássico, tá? Com colunas, essa ornamentação toda, florões. Uma das suítes com uma decoração já mais gótica, e aí as camas com dorsal, toda fechada. E um dos salões principais, que é com ornamentação estilo Luís XV, ao gosto rococó. Só para citar, né? Todo mundo, não preciso nem mandar assistir Titanic, que todo mundo assistiu. E é justamente, né? Porque é o que eu digo sempre, né? Tem que botar algo para tornar o filme comercial, porque só botar 2 horas de um navio afundando, ninguém ia assistir. Mas tem que botar uma história romântica para poder tornar o filme mais interessante, né? Aquela confusão toda. Mas então, Art Nouveau vai ter esse nome, não é? A partir do estabelecimento que existe em Paris, né? Chamado Maison d'Art Nova, que era onde justamente a loja que trazia novidades, tá? E o Art Nouveau vai vir justamente para romper com os outros estilos, né? Com o neoclassicismo, com o estilo Napoleão III, Luiz Felipe, o estilo Império. Então, vai ser um estilo para tentar romper com o outro. Tá? E essa loja também vendia artigos orientais. Tá? Aí, oriental, que eu digo, tudo que não era europeu. Então, indiano, tá? Tinha essa moda também. Essa moda do orientalismo continua. E aqui são alguns designers europeus que tinham suas obras nessa loja, né? O Émile Gallé, que era o artista de vidro, tá? O René Lalique, que era o olivesaria. E aí esses elementos bem exóticos, né, da olivesaria. Então, temos aqui um broche de serpentes, outro broche Esse Lalique era daquelas coisas Lalique, não, né? de... René Lalique? Sim, Tais? isso. Não, É o mesmo. não mesmo. É o mesmo. Né, em primeira foto, o Lalique, só para Como o Tiffany também. Gallet. E nós vamos ter o Tiffany. É. O Quer Luiz dizer, Compton, nada nasce à toa, né? que hoje tem a joalheria, né, Tiffany. Mas ele é também muito conhecido pelas luminárias, vitrais e outros elementos com vidro. São peças ícones, são peças que podem usar tranquilamente em um projeto que não vai ficar algo assim atemporal. São peças únicas. Então, autor e obra, só para citar aqui alguns. As luminárias, que hoje nós encontramos cópias, réplicas. Se vocês colocarem ali no Mercado Livre, vão achar muitas, só para citar algumas. Jean Prouvé, também designer, só que aqui é design de moda. Então, típico vestido dos anos 20. Tá? Esse é um dos. É aquele, por exemplo, um estilo que virou muito fantasia de carnaval, aquela fantasia de melindrosa. É esse período, anos 20. Que o pessoal chama dos anos loucos, né? Os loucos anos 20. E aqui alguns designers, alguns objetos também. Uma outra série que eu vou citar aqui também, que remete a esse período, e aí quem assistiu aqui, por favor, manifeste-se, Castelo Rá-Tim-Bum, TV Cultura. Tempos atrás, né, você tinha Nino, Morgana, o castelo, interiormente ele é Art Nouveau, arquitetonicamente, né? E aqui são os outros nomes que o Art Nouveau vai receber, né, em outros países. Os cartazes de propaganda, que aí eu estou citando alguns, né? A Exposição Universal de Saint-Louis,
que eu falei de 1904, do Palácio Moro. Olha o cartaz da exposição, o cartaz dela. Tá? Rótulo do biscoito champanhe e da champanhe Moët Chandon. Só para citar. E aqui é o nascimento da Torre Eiffel, símbolo de Paris. Ela vai nascer para uma exposição universal de 1889, tá? No Campo de Marte. São as fotos da época da exposição, então observem todos os pavilhões e a torre estava lá, não é? Figurando como talvez a principal atração. E aqui é só para citar alguns dos edifícios mais altos. Então, depois das pirâmides do Egito, nós vamos ter a Torre Eiffel, não é? Construído pelo Gustavo. E atualmente a construção mais alta é o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes. Essas são imagens dessa construção que, acreditem, ela foi feita para ser temporária. Ela foi construída apenas para a exposição universal, depois ela ia ser desmontada. Conseguem imaginar Paris sem a Torre Eiffel? Então ela foi ficando e continuou. No topo ela tem um restaurante, não é? Aí nós vamos ter a Exposição Universal de 1900 e a Torre Eiffel. O Torre Eiffel continuou. Tá? E aqui eu trago uma outra estrutura também, né, que é feita juntamente com o Gustavo Eiffel, que é a Estátua da Liberdade, pelo Frederic Augusto. O Frederic vai fazer a estrutura e o externa e o Eiffel a estrutura interna. Então ele faz 3 modelos dessa Estátua da Liberdade. A mais famosa está na entrada do Porto de Nova York. Nós vamos ter uma outra em Paris, tá? E uma outra, acredite se quiser ou não, está em Maceió, no estado de Alagoas. Tá? Uma Estátua da Liberdade original do Frederic. Dizem que por ele ter uma amizade com um grande artista da região na época, essa estátua que ia para o Rio de Janeiro acabou indo para lá. Detalhes, curiosidades históricas à parte. E ela é a fundição da Valdorce. A mesma fundição que fez o chafariz do Terreiro de Jesus. A mesma fundição que fez as estátuas do Monumento a Colombo ou da Praça da Piedade. Tá? E claro, originalmente ele era como essa aqui do Maceió, cor de bronze. Tá? Esse verde é uma pátina natural que o bronze tem justamente para proteção. É uma autodefesa do metal, vamos dizer assim. Mas se fizer a limpeza, ela vai ficar igual a essa. Que está lá em Maceió, Alagoas. Talvez ninguém saiba que é uma Estátua da Liberdade assinada pelo Frederic. E as famosas entradas no metrô de Paris, né, do Hector. E o Alphonse Mucha, que ele vai ser um designer gráfico e precursor do cartaz de propaganda. Os cartazes que nós vimos aqui no início, né, do Biscoito Champagne, da Moët Chandon e da Exposição Universal de 1904, são deles. Tá? Então, aqui uma alegoria das 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Tá? Então, provavelmente, alguma casa já teve uma reprodução desse quadro. Na casa de minha avó tinha uma. As reproduções que se fazia com aqueles quadros enormes de MDF. Tá? E o Art Nouveau no Brasil. Como eu já falei, vamos ter lá o seu expoente na região norte do país, né, Manaus e Belém.
Mas nós vamos ter alguns outros elementos em pontos espalhados do Brasil. Aí aqui eu trago alguns, como, por exemplo, essa escadaria, que ela está no Palácio da Liberdade, em BH, uma escadaria feita em ferro, bronze e vidro. Não, perdão. É uma escadaria belga, tá? Ela está montada e ela está dentro do Palácio da Liberdade. E acredite ou não, ela não é parafusada na parede. Todo o peso dela está na base. Toda a estrutura dela. Quando eu tive lá, alguém me explicou direitinho. E olha, nossas luminárias aqui. Rodrigo, Ah, licença pergunta pessoal, tá? Mas é porque eu vou ter que sair, eu não vou ter como certo. aguardar você concluir. Aí, em relação ao trabalho, depois eu pergunto uma das meninas Tá certo. para me dar. Tá bom. Tá bom? Tá certo, Tá. tranquilo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tá. Só para vocês verem, então, casas e locais no Brasil tiveram essas escadarias que por algum motivo sumiram, não é? Aqui, essa segunda é o interior da Vila Catarino, Palacete das Artes. Amando construir pelo Bernardo Martins Catarino. Ela é Engraçado, eu era estranho, eu estava olhando, dizendo, não, onde é esse negócio? É lá da casa dos Catarino. Curioso, é uma casa de um arquiteto italiano chamado Rossi Batista. Ele tem outras casas aqui em Salvador, a escola de Está falando é aquela casa dos catarinos, daquela que tinha a escola, né? A escola de mulheres. Não é o Sofi, é o onde hoje Não é o Sofia com a Sofia que eu estou falando, não. Estou falando onde tem uma pulga, ela fala de uma pulga, a roupa dela está lá, é essa? Não. Não. Essa é o Palacete das Artes, ali na Graça. Ah, o Palácio das Artes, tá? Já que sei, já. a gente conhece como antigo Museu Rodin. Ela é uma casa estilo eclético, mas ela tem elementos Art Nouveau. Então, nos vidros das portas, tá? Ela é uma das primeiras casas que possuem elevador. O elevador ainda de 1912 que funciona. Tá? Então, algumas modernidades para a época. É uma casa com elevador. Então, você tem a escada principal, o elevador está no centro da escada, para quem não conhece. Essa daqui também é uma outra da nossa paisagem, tá? Que está... Alguém sabe? Já falei algumas vezes. Na Graça, não, né? Não. Próximo da Graça. Ela... Dole 1, Dole 2, Dole 3. No Canela. Entre Araújo Pinho e a João das Botas. Ela, por muito tempo, foi a antiga residência universitária da UFBA. Ela pertence à UFBA. Hoje em dia está abandonada. Ela é uma casa, né, que um dos muitos estilos que existiu, que é o chamado estilo normando ou estilo chalé, tá? Com esse telhado com caimento para neve. Né? Talvez no passado, ali numa era jurássica, né, no período Cretáceo, Terciário, tenha nevado na Bahia, né? Mas nos últimos tempos não. Mas era comum você importar projetos. Mas não tinha uma casa parecida com essa na Graça, que era um antigo lugar de jogo? Era ali perto da Perina, não tinha uma casa assim? Ali, derrubaram para fazer um prédio. Não, tinha uma casa antiga ali. Não sei. Eu sei que descendo a ladeira, quem vem da Graça para pegar o Português, espremida entre os prédios, tem uma casinha verde. Mas aí Acho que é essa. Já é gosto... É uma bem antiga. Eu Tem não sei se ela está lá ainda. Era um antigo clube de bridge, eu acho. Não sei. Um lugar de jogo. Não sei. Vou até pesquisar. Onde tem uma desse estilo também muito parecido é ali na Vitória.
próximo, entre o Cunha Guedes e o Banco Santander. Esse chalézinho, em frente ao Costa Pinto. É verdade. E no centro histórico, ali próximo no Jardim de Nazaré, nós vamos ter ali no Largo de Nazaré, Salesiano, nós vamos ter algumas casas nesse estilo chalé. Na Rua da Independência, que vai sair ali em frente à Pupileira, se tinha algumas casas. Então foi um estilo muito comum, esse estilo chalé, com esse telhado de inclinação, que também é uma parte utilizada da casa. Aqui é um outro exemplo que eu trago, a Vila Penteado, em São Paulo. Então, são imagens da casa. E hoje ela se encontra, ela foi doada, não sei se ela pertence à FAAP ou à USP, tá? Mas ela foi toda projetada e possui mobiliário integrado, como nós vemos nas imagens, tá? Aparadores, bufês com espelho. E ela tinha esse jardim imenso que, com o tempo, foi sendo loteado e vendido. O que aconteceu muito nas casas de São Paulo. Os palacetes que possuíam áreas enormes. Com o tempo, foi sendo dividido e aí restou apenas a casa. Por exemplo, aqui em Salvador, eu cito 2 exemplos. O Museu Costa Pinto, tá? E atrás nós temos o edifício Mansão Costa Pinto, que antigamente era terreno do casarão. E atrás do Palacete das Artes, nós temos um outro edifício que também, aquele terreno pertencia à Casa dos Catarinos. Uma outra que eu gosto muito, próximo daquela casa chalé, que eu mostrei, que é o Palacete das Rosas, foi Casa Cor 2015. 2015. Foi 2015 teve Casa Cor, 2016 não teve, 2017 voltou a ter. Ela fica ali, quer ver? Nesse mesmo passeio dessa casa. Ela hoje está escondida entre árvores. Nós vemos apenas a lateral dela. Tá? Mas ela está conservada assim, como aparece na foto? Está conservada. Ela é a sede, hoje, das Voluntárias Sociais da Bahia. A atual sede das Voluntárias. Fica onde exatamente, Rodrigo? Entrando, quem vem do Campo Grande, em vez de descer Campo Grande sentido Piedade, entrando para o Canela. Canela. É uma que fica em frente àquele estacionamento? Exatamente. Ela passa quase despercebida porque ela é construída quase a sua fachada para a João das Botas e para essa rua da frente, que é a Baronesa de Sauípe, ela é construída na linha do lote. Então, ela pega todo esse terreno. O outro lado possui um muro, mas ela tem um recuo. Tá vendo? Pela primeira foto você vê. Ela tem um recuo. E ela é conhecida como Casa das Rosas justamente por conta disso. Toda a sua construção é ornamentada. Espera aí. Volta. Aqui, pronto. Tá vendo? O computador está com pressa hoje. Então, se vocês observarem, todo o detalhe arquitetônico dela é com ramos de rosa. Aqui a escadaria de acesso, o guarda-corpo do primeiro pavimento, a claraboia. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo, não. Vocês estão vendo aí? Estou vendo. Ó. Ui, saiu. Não é? Peraí que eu saí do... Rosas. E a arte novo elementos, às vezes, muito pontuais, ó, como esse azulejo, piso de mosaico nas varandas. E detalhe, cada ambiente da casa possui um modelo de piso.
tá? Esses aqui são pisos em madeira, esses aqui são pisos em mosaico. Mosaico pedrinha por pedrinha. Não é a placa, como muitos locais vendem hoje, não. Assim, não quebra-cabeça. Então, aqui nós temos tabuleiro de xadrez, espinha de peixe, modelo geométrico, detalhes arquitetônicos. Mais uma vez, a escadaria de acesso. O que eu chamo de janela para uma restauração, né? Então, essa cor de baixo é a cor que existia na casa. Tá? E aqui é a Praça do Campo Grande, nos anos 1935, e aqui é a casa, nesse corte. Tá vendo? Então, nós vemos aqui essa casa, onde eu estou mostrando com o mouse, e a casa chalé, aqui em cima. Aqui embaixo, nós temos a casa que vai ser posteriormente Palácio dos Cardeais, ou Mansão dos Cardeais hoje em dia. Não é? E Agora eu vou. essa outra aqui, que hoje é a Fundação Fernando da Cunha. Pegou de mata. Né? Então, aí, turma, eu vou ficar por aqui hoje e vou explicar um pouco desse trabalho, que não é o nosso trabalho final, que vai ser feito juntamente com a professora Bianca. Tá? É um trabalho simples, mas vocês vão me entregar ele no final. O que é que eu quero que vocês façam? Tentem identificar, né, qual é o estilo de vocês, mediante o que nós já vimos e o que nós vamos ver. Né? Qual o estilo que você mais se identifica? É como se você tivesse que fazer um projeto para vocês e tentar identificar o estilo. Né? Qual é o estilo do seu cliente? Eu sou modernista, eu sou uma pessoa mais clássica. Então, tentar identificar no que nós vimos e no que nós vamos ver ainda. Então, praticar um texto. Mas a gente vai se identificar fazendo o quê? Escrevendo? Como assim? Escrevendo. Escrevendo. Vocês vão escrever um texto livre, tá? Com base no que nós vimos nas nossas aulas. Tá? Por isso que eu peço para me entregar no final, porque nós ainda tem muito assunto. E tentem se identificar nesses estilos. Qual é o seu estilo pessoal e qual o estilo da sua casa, do local que você vive. Tá? Eu já pensei que ia ter imagem, que ia mandar fazer uma... Não. Eu tinha imaginado assim, não seria interessante também. Sei lá, criar um projetinho. Fiquem a critério de como vocês querem apresentar isso também, né? Estou aberto a ideias. Joia. Estou aberto a ideias também, tá? Se vocês quiserem apresentar em texto, em imagens, aí vocês fiquem a critério. Mas é isso, é um trabalho para vocês perceberem. Professor, mas eu moro com minha mãe, ou eu moro, né, não tenho uma, mas tem aquele pedaço da casa, então você acaba, né, imprimindo o seu estilo nela. Né? Então não importa se você mora sozinho, mora com pai, com mãe, com marido, com esposa, a casa acaba tendo um estilo dominante. Então, por exemplo, a casa Catarina, a casa de Michele, apesar de, né, ou morar com a mãe, ou morar com o marido, é a casa dela. A casa vai ter o estilo dela. Querendo ou não, esse estilo acaba se impondo de uma forma leve. Não sei se vocês entenderam. Ave Maria, pode ter vários estilos. Minha casa pode. Toda misturada. Pode. É justamente isso. Eu quero que vocês percebam a casa de vocês. Minha casa, em cada cantinho tem uma coisa que eu gosto, que eu que botei. Você pode ser eclética, mas de repente você tem uma predileção por alguma coisa, sei lá. Aí eu quero justamente isso, que vocês percebam o estilo de vocês, pessoal, né? Por exemplo, o estilo Michele, o estilo Catarina, o estilo Juliana, né? O estilo Jean Márcia e o estilo da casa. Com base no que nós já vimos e que nós vamos ver ainda. Isso seria para ser entregue quando, mais ou menos? No final do semestre. Esse final de semestre. A gente vai ter outros estilos ainda. Vai ter outros estilos. Final, né? Então, mais ou menos no final do semestre vai ser quando? Final de julho? Final de julho. Porque o nosso trabalho final
da disciplina, como a Bianca já falou, né, vai ser em conjunto com ela, com a disciplina dela. Tá. Já tem uma noção, professor? A gente vai fazer uma reunião essa semana para poder definir. Né? Porque a gente está adaptando. Porque Tem um projeto dela, não? É uma coisa com projeto. Mas esse que eu estou passando para vocês é um trabalho que vocês vão de percepção. E que vocês vão me entregar no final. E aí, como, né, como a Juliana estava falando, de fazer de repente um projeto, uma coisa, me apresentem como quiser. Vou deixar a apresentação válida. Quem quiser escrever, pode escrever. Quem quiser fazer PowerPoint, pode fazer. Pode você fazer isso, é só você escrever e fotografar. Então. É isso, por isso que eu estou deixando a apresentação modo livre. Porque cada um tem tem mais facilidade com alguma coisa. Aí eu tenho mais facilidade de escrever, aí eu tenho mais facilidade com PowerPoint, aí eu tenho mais facilidade em fazer maquetes, por exemplo, né? Então, essa apresentação fica a critério, como for mais fácil para vocês. Tá ótimo. Tá bom. Eu vou ter que desligar que vai cair minha bateria. Tá certo. Tá bom, Michele. Bateria, eu tô no celular. Tá bom. Já achei. Pronto, já achei. Vou buscar. E aí é isso, turma. Achei o carregador. Ficou claro esse trabalho para vocês? Ficou. Ótimo. Então, para ver o estilo, né? Cada um. É justamente isso. Eu quero que vocês se percebam. Interessante, né? Percebam vocês e percebam se observar, se auto-observar agora, né? Isso. Nesse momento. É interessante. Então, se observem. Vejam vocês, vejam a casa. Né? De repente, não, mas minha casa do interior é mais a minha casa, pode ser a casa. Né? De repente, pode ser não a casa que vocês morem, mas a minha casa do interior. Seu escritório. Então, vejam esses locais. Tá? Se percebam. Por isso que eu peço para o final do semestre, para vocês terem tempo e daí também para a gente perceber nos próximos estilos. Tá bom. Que a partir de agora... Adorei a aula hoje, viu? Obrigado. Adorei. Gente, bom final de semana para vocês. Bom final de semana. E essa aula também é feita muito parte por vocês também, né? Vocês, com a participação de vocês, com a troca de conhecimento, né? Então, é uma aula muito dinâmica. Bem interessante. Só não pode mais ter esses intervalos. Não se preocupe, não vamos ter mais intervalos. Então, turma, fica nesse hiato, né? A gente fica, hoje tem aula, não é? Então, turma, meu muito obrigado, tá bom? Qualquer dúvida com o trabalho, podem me mandar mensagem, podem me ligar, tá? Estou disponível para tirar essas dúvidas. E se precisarem, de repente, de texto, de alguma coisa, me perguntem, que aí eu posso estar indicando alguns. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Boa semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.